regimento aí com o horário da palestra, mas era esse horário mesmo, né? Então, mas ainda bem, né? Porque está tudo certinho, vocês já estão aí. Vamos primeiro apresentar o professor Colósio, né? Ele é um professor nosso da Fundação. É mais uma palestra que a gente está trazendo nessa área de Mundo 4.0. Eu acho que essa semana de engenharia vai ficar para a história, né? Essa forma que a gente está conduzindo, né, via Google Meet, tem os nossos prós e os contras, mas a principal vantagem é a gente conseguir reunir várias pessoas na mesma sala e gravar, né? Gravar para rever as palestras. São palestras que estão tendo um grande impacto e eu acredito que essa também vai trazer muita inovação para todo mundo. Uma coisa que eu quero chamar a atenção antes do Colósio começar a falar, né, gente, é assim, que hoje a engenharia ela tá interligada, né? O professor Colósio, ele é professor da engenharia de materiais, né? E ele está aqui falando, se misturando com engenharia mecânica, com engenharia eletrônica. Então, vocês vão perceber que o mundo ele está hoje globalizado. E o professor Colósio também é um dos nossos professores de projeto integrador, né? Então, ou seja, a gente está aí dentro desse mundo globalizado através, e o professor Colósio faz muita parte disso, né? Eu quero só falar um pouquinho dele, né, professor? Dá licença aí para eu ler um pouquinho um pedacinho aí do seu currículo Lattes, né? É só um pedacinho, porque não dá para a gente descrever numa única frase tanta coisa que o Colósio, como ele é importante, né? Ele é um professor formado a graduação dele em engenharia metalúrgica pela Universidade de Mogi das Cruzes, né? Fez mestrado na Universidade Presbiteriana Mackenzie e o doutorado em tecnologia pelo Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares em 2000. Eu perdi aqui, gente, desculpa. Então, ele fez o doutorado pela escola de... doutorado em tecnologia pelo Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, que é o IPEN, né? Pós-doutorado pela Escola de Engenharia de São Carlos. Então, hoje ele é professor do curso de Engenharia de Materiais da Fundação Santo André e é professor da pós-graduação também do Instituto Mauá de Tecnologia, né? Ele é gerente técnico de engenharia de produtos da GM. Então, a gente já teve a Volkswagen, agora é a GM que está aqui, viu, gente? Tem experiência também grande na área de engenharia mecânica, com ênfase na área automotiva, em gestão de inovações e atuando principalmente na metalurgia, usinagem e processamento de materiais avançados. E é diretor da SAE do Brasil, não é isso? Isso. Exatamente. Então, isso é só um pedacinho, né, Colósio, do seu currículo. Então, eu vou passar a palavra para você, se você quiser falar mais um pouquinho, fica à vontade. No finalzinho, a gente vai dar um tempo para o pessoal fazer perguntas. Se vocês já quiserem colocando as perguntas no chat, tá bom, gente? Pode ficar à vontade, que no final eu leio para o Colósio, tá bom? Obrigada, professor. Professor André, obrigado pela apresentação. Acho que você foi muito além, mas é um prazer estar aqui contigo. Eu apoio a professora Andréia pelo trabalho que ela faz pela Fundação Santo André, pela FAENG, né? Ela está carregando nas costas e está colocando nos trilhos, como eu sempre falo, né? Nós já passamos, né? Estamos hoje subindo a ladeira, quer dizer, eu tenho certeza que a fundação ela vai ser muito forte daqui para frente. O pior ficou lá para trás, né? E aí esse trabalho em conjunto aí com a professora Andréia, com o nosso reitor Putri, né? Nós estamos no caminho certo. Isso dá mais motivação para nós continuarmos com vocês aqui, né? Minha vida inteira eu vivi tecnologia, né? Já estou na General Motors há mais de 30 anos, e não só lá, acho que a gente não pode estar numa empresa só, a gente tem que estar em vários lugares, né? Estou na faculdade, dando aula há mais de 10 anos, né? Estou nos centros de pesquisas das mais diversas universidades, aí discutindo, e na SAE Brasil, que é uma congregação de engenheiros automotivos, não só automotivos, aeroespacial, né? Navio, trem, e lá a gente encontra todo mundo, né, na área de tecnologia automotiva, aeroespacial. E é bom, porque é um lugar neutro, onde a gente pode compartilhar conhecimento, discutir e fazer um network, né? O que eu não poderia fazer na minha empresa em nome dela, mas no SAE a gente tem lá uma permissão para discutir toda essa atividade. E eu estou na SAE há mais de 20 anos, né? Praticamente desde quando a SAE Brasil começou as suas atividades. É uma entidade americana e hoje ela está forte aqui no Brasil.
E qualquer um de vocês certamente pode entrar lá, eu tenho certeza que vai fazer parte da sua carreira, como fez a minha, né? Trouxe todo esse network para a gente aí usar cada vez mais. Isso dá muita força para o nosso cargo, para a nossa carreira. Então é isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir minha tela e vou desligar minha câmera aqui, tá? Para ficar mais fácil, eu não vou enxergar. André, você está vendo? Sim, já está na tela. Tá a Débora Moura, da SAE, já está aqui na sala, ela já falou oi com você. A Débora Moura é uma parceira Olá, incrível. pessoal, boa noite. Eu não sou nada sem a Débora. Obrigada pelo convite, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês, acompanhando esse lado acadêmico do Colosio. A Débora está comigo na SAE, me auxiliando e trabalhando junto nesses projetos, e é um braço direito muito forte, né? E é uma recém-formada, né, Débora? Então, é um exemplo para o pessoal que está aqui. Isso, me formei esse ano. Legal, vamos lá. O tema aqui é grafeno, futuro das engenharias, né? Como eu contei no começo aqui, a boa parte não viu, é um trabalho que eu faço, além das atividades da minha empresa, que eu gosto de fazer, eu coordeno aqui no Brasil, dentro da SE Brasil, o Núcleo de Grafeno, que é uma instituição que congrega tudo que você imagina de grafeno no país. Então tem gente do norte, do sul, do leste, oeste, tem todo mundo. Então eu chamo de técnica de comunidade grafeno, ou família grafeno. E ali a gente aprende muito, discute, troca informação, então virou eu acho que o maior polo de informação de grafeno que nós temos hoje aqui no Brasil. E certamente vão ser o maior do mundo em breve, pelo tamanho da participação de pessoas, né? E pessoas do governo, pessoas de empresas, pessoas de universidades, tem de tudo ali dentro, todas pensando em grafeno. E na minha empresa, né, eu tenho lá atividade de engenharia há muito tempo, e principalmente em PDI, né, que é Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. Então, essa aqui é mais aí a introdução. Eu só coloquei isso aqui, não vou ler, né? Claro que não vou ler, mas foi uma reportagem que eu fiz no ano passado, para uma revista, né, onde eu sou colunista, toda bimestral eu tenho uma coluna, e aquele tema lá eu falei do grafeno. E o que está aqui, né, vai ser um pouquinho que eu vou passar para vocês aqui nessas próximas páginas. Eu acho que nós temos aqui pelo menos 1 hora, Andréia, né? Sim, Colosio, sim. Então tem tempo aí para falar, debater. Eu vou falar de uma forma bem de professor para vocês, né? E aqui o tema que eu mostro na tela é mais ou menos isso, né? O grafeno, né? O futuro é hoje, né? Virou presente, né? O tamanho é a rapidez desse produto que nós estamos vivendo, né? Mas eu não sei, né, quanto vocês sabem do grafeno. Então, algumas coisas básicas eu vou mostrar, né? O que mais chama atenção? Pô, grafeno, aqui tá, né? Eu peguei slides de várias instituições, eu juntei tudo aí, mas cada uma tem a sua referência, né? Já foi publicado. Aí você olha aqui, ó, 50 a 100 vezes mais resistente que o aço. Nossa, para quem não conhece grafeno, já de cara toma um susto. Aí tem o modo de elasticidade, que é uma propriedade importante de engenharia. Acho que vocês vão aprender isso ao longo do curso. Mas aqui é mais importante ainda, a densidade, 4 vezes menor que a do aço. Impressionante, né? Um material muito mais leve e muito mais resistente. Por aí, você já imagina o futuro do grafeno, né? O que ele tem para trazer de importante para o setor. Eu vou falar muito de setor automotivo, mas, no fundo, eu atuo em praticamente todos os setores, né, cara? Para quem não conhece, né? Aqui é mais ou menos uma representação do grafeno, né? Só para ilustrar bem, são ligações covalentes, né? Praticamente a mesma ligação que tem no diamante, né? Só que o diamante é uma estrutura fechada, né? Aqui não, o grafeno são planos, cara. Então,
naquele plano do grafeno, ele tem a mesma resistência de uma ligação lá do átomo do diamante, né? Só que é um plano de grafeno. Se você colocar vários planos, você vai juntando. O grafeno, né, ele é de 1 até 10 planos atômicos. Passou de 10, já não é mais grafeno. Aí já tem outros nomes. Então, abaixo de 10 planos atômicos, né, ele é grafeno. Então, essa aqui é a carona dele, né, só para a gente ter uma noção do que é esse material, que é um material muito, mas muito resistente, né, cara? Aqui uma outra forma de a gente entender, né, esse universo de grafeno, né, para quem não conhece, todo grafeno, ele vem lá, ele parte da grafita, né? É essa grafita mesmo que nós temos nos lápis, né, cara? Só que a grafita do lápis, ela é o quê? Elas são trilhões, bilhões, né, de planos de grafeno, né? Cada plano da grafita eu poderia chamar de grafeno. Então, quando você raspa lá no papel, você está soltando esses planos, só que não 10, né? Centenas e milhares de bilhões, né, ao mesmo tempo. O que a gente faz? A gente separa esse plano da grafita, que é uma das técnicas, né? Existem outras, né? E aí começa a colocar esses planos juntos para que forme ali um produto que tem nome de grafeno, tem nanotubo, tem alguns nomes aí que a gente nomeou, mas é praticamente ligação de carbono com carbono, né, que tem uma ligação covalente. E nesse ponto aí, existe muita coisa para entender, porque tem o grau de pureza, né, tem muita contaminação, o tamanho desse negócio aí, quantos planos atômicos, né? Então, você vê aqui fora, falar de grafeno com empresas, né, aqui fora, no mundo, e tem de tudo. Só que a gente não entende, né? O pessoal que está de fora pensa que grafeno é um só. Não, não é bem assim. Grafeno tem uma infinidade de condições, porque você imagina um material em escala nanométrica, né? Nós estamos falando de 10 máximo planos atômicos, né? Como a gente vai olhar isso aí? Tem que ter técnicas super avançadas, né, para tentar identificar. E quando você não identifica, é grafeno, né? A hora que se começa a trabalhar com ele, na verdade tinha contaminação, tinha mais de 10 planos. Então, o mercado, né, ele tem de tudo. Essa é uma grande dificuldade que nós temos de resolver. Porque o custo desse material, ele é em função da qualidade, das quantidades de planos, né? No momento que você tem um custo menor, você pode ter um material menos nobre, né? Com mais contaminantes, mais camadas. E aí, a gente não consegue comparar muito custo entre empresas. Então, essa foi uma discussão que até hoje acontece. Nós já estamos passando por isso, né, praticamente. Por quê? Porque já temos normas que quantificam o grafeno, né? Já dá a forma de como testar o grafeno, como você avaliar a sua qualidade. E aí, toda aquela história de alguns anos atrás já não vai existir mais. Então, nós sabemos o que nós queremos hoje. É aquele grafeno, segundo a norma, tal, com tantas camadas. E aí, cada empresa vai ter o seu grafeno. Grafeno com 1, com 2, com 3, com 4, até 10 camadas. Então, isso vai ser normatizado no meio aqui industrial. E aqui é uma foto só mais para ilustrar, né? Foi feita aí pela Federal de Minas Gerais, pela Codenge, né? Mostrando aí placas, né? Nanoplacas de grafeno. Certamente tem aí nanoplacas, não é planos de grafeno, são placas. Então, placas devem ter centenas de milhares de planos de grafeno. Aí, dessa forma que você consegue ver que também está bastante ampliada, mas o material que está aqui nessas placas é extremamente pequeno. Então, mais para ilustrar, né? Eu estou mostrando aqui algumas coisas para chamar atenção. As vantagens do grafeno. Nós vamos falar de um material que serve para tudo, né? É igual um colega meu, né? Ele falava assim: tá com dor de cabeça, toma grafeno. Impressionante, né? Como virou até piada, porque realmente ele é um material muito versátil. Ele tem uma grande área superficial. Eu lembro quando uma pessoa, faz uns anos atrás, ele trouxe para mim um tubinho, falou: ó,
1 grama de grafeno, ele cobre um campo de futebol. Nossa, como assim, né? 1 grama cobre um campo de futebol. Porque a área superficial dele é tão grande que a área superficial é em função do tamanho. Como ele é muito pequeno, a área superficial ela aumenta tremendamente. Então, a área superficial dá uma grande vantagem em propriedades nesse material. Ele é condutor de corrente elétrica, e aí abre um leque de oportunidades na área de elétrica, baterias, resistores, capacitores, placas, né, transistor, não tem fim. A densidade, muito leve, material muito leve, ele resolve tudo, né? Até seja para veículos, seja para construção, seja para equipamentos eletrônicos, leveza, junto com resistência mecânica. Não basta ser leve, né? O algodão é leve, mas o isopor é leve. Agora, o grafeno é mais leve, só que alta resistência. E ainda tem alguns, ele é condutor de calor, né? Então, o grafeno, aqui tem algumas, né, informações que acabam mostrando para nós essa nobreza do material, né? Mas aqui já começo eu vou devagar um pouquinho nessa informação, porque o grafeno, ele não é ele sozinho. Até pode ser, algumas vezes, sozinho. Ele pode ser um material vítreo, como ele é usado em telas, né? Vou falar um pouco disso. Mas o grafeno, ele está nos metais. Hoje o pessoal mistura grafeno. Estudando, né? Grafeno com metal ferroso, né? Que pode ser o aço, pode ser o ferro fundido. Grafeno com alumínio, com cobre, né? Grafeno com os polímeros, né, cara? Os plásticos, né? Que é os mais comuns. Acho que o que mais rápido teremos hoje é os polímeros com grafeno, reforçado com grafeno. Borrachas, né? Borrachas, os pneus, as mangueiras, né? Também com grafeno, fibras, compósito e tecidos, né? Hoje mesmo eu tive uma discussão com o pessoal lá do Paraná, né? Que estão desenvolvendo tecidos com grafeno. Impressionante, né? Já está lá, está em escala quase industrial. E com vantagem tremenda, né? Fluidos, né? E nós estamos colocando grafeno no etanol. Hoje, né, tem um trabalho que está sendo iniciado, nós estamos fazendo já, né, com o pessoal lá de Minas Gerais, né, com 2 instituições, misturando o grafeno com o etanol. Chama aditivação do combustível. E não só etanol, pode ser na gasolina. E esse estudo, porque o grafeno ele é condutor termicamente, ele aumenta a lubrificação, tem uma série de vantagens, né, até química, que faz o motor ter melhor desempenho. E nós estamos estudando isso. E aqui ele entra na forma de gases, né? Por quê? Porque a hora que ele entra lá no motor, né, ele está na forma de gás, ele está sendo pulverizado. E o efeito que vai ter, né, nos nossos motores é aumentar a eficiência. Você vai parar, por exemplo, você vai parar num posto, né, daqui 5 anos, fala, me dá aquele tubinho de aditivo. Você vai pegar o tubinho, vai apagar lá, vai pôr no seu motor e vai sair cantando o pneu do carro, né? O tamanho vai ser a eficiência que você vai ganhar, né? Você não precisa ele estar no combustível, porque a nossa meta é um dia o governo falar, legal, nosso etanol vai ter o grafeno, e aí vira na ANP o novo combustível. Mas enquanto isso não vai acontecer, nós vamos preparar os aditivos, né? Você compra o aditivo e você põe lá no seu tanque de combustível. E aí você ganha lá 10%, 15% a mais de potência. Isso é fato, está sendo estudado conosco, né, cara? E ele é um nanomaterial, né? Como os outros que estão sendo estudados, né? Tem vários tipos aí, não vou entrar em detalhe, que também são outros trabalhos. E as terras raras. Eu falei no começo, né? Grafeno e terras raras estão intimamente ligados, né? E o Brasil, ele é muito forte em terras raras, né? Só que a gente não está pondo a mão como deveria nisso aí, né? Está lá, está na terra, né? Lá para cima, no norte, tem algumas questões aí ambientais, mas o Brasil é poderosíssimo em terras raras. E o grafeno, a mesma coisa, que são as minas de grafita, né? Nós temos as melhores do mundo e as mais puras. Bom, então você imagina que qualquer um desses pontos aqui de materiais, né? Eu falo os materiais, todos o grafeno tem interface.
Então, não tem como você não olhar para ele em um futuro próximo, né, cara? Isso aqui, antes de começar uma discussão voltada para o grafeno, esse é um chart que eu gosto de mostrar, porque mostra o nosso futuro, né? Eles falam, vou falar por cima, as mega tendências. Quais são as megas tendências que vão direcionar o nosso caminho no futuro aí, no setor automotivo, principalmente? E aí vai ter um cenário, né? Cenário para que aí a gente molde o nosso modelo de negócio, né? Então aqui é o negócio das empresas e tal. Só que o que interessa aqui são as tendências. E quando você fala em tendência, 3 delas, né, que são tendências, isso aqui é um roadmap, né, cara? Sustentabilidade, evolução da mobilidade e a mudança tecnológica, o grafeno está intimamente ligado a esses 3, né? Por quê? É um material fortemente verde, né? Ele está associado com toda essa evolução, que é o veículo elétrico, seja avião, seja tudo que é elétrico, ele vai fazer parte dessa estrutura. E a mudança tecnológica, não só do produto, mas do eletrônico, né? Vocês vão ver isso ao longo da apresentação. Quer dizer, de 5 megatendências que nós entendemos, 3 está o grafeno. E o cenário? Alta tecnologia, né? Ninguém vai sobreviver no futuro comercial, né, empresa, se não tiver tecnologia. Então, o grafeno vai estar aqui. E o cenário também, se não for sustentável, né? E o grafeno, novamente, ele está em 2 cenários, dos 3 que nós identificamos aqui. E aí, aqui para frente é um produto. Basta olhar esse quadro dessa forma que você fala, poxa, né, não tem como a gente não olhar para o grafeno, ele vai fazer parte da nossa vida. E se tudo der certo, nós seremos aí bastante competitivos. Esse é outro chart bem conhecido de vocês, mas eu quero mostrar onde nós estamos. Porque aqui mostra todas as tecnologias no início, no meio e no final, né, de vida, né? Então, o Vale da Morte, nós chamamos, muita coisa começa e morre aqui. Morre por N motivo, fracasso, morre por falta de dinheiro, morre por falta de visibilidade. Não chega num campo na indústria. Isso vale para tudo. Mas vamos colocar o nosso grafeno nesse gráfico, que é o que eu quero mostrar para vocês. Onde nós estamos, né? Nós estamos exatamente aqui. Já passamos do Vale da Morte. Nós estamos entrando na área de indústria. E aí que está o grande negócio. Não tem mais risco em falar de grafeno. Hoje existe negócio. E todas as rotas que nós vamos trabalhar, tudo já está voltando para o negócio. Isso vai virar um negócio. É importante, porque passamos aí nos últimos 10, 15 anos tentando ultrapassar o Vale da Morte. Era custo do grafeno super elevado, custava 1000 vezes mais do que hoje. Acho mais de 1000, né? Eu vou mostrar no final. Tudo era difícil, ninguém conseguia misturar o grafeno, separar o grafeno. Olha, teve tantas discussões que eu acompanhei, e hoje tudo isso já está solucionado. Estamos entrando aqui no momento da indústria. Por isso é um momento bom para nós, para vocês que estão se formando, entrarem nesse segmento aí. Tá? Então, eu quero mostrar esse chart, porque tantas coisas, né? O carro é a minha paixão, né? Eu olho para cá, eu vejo grafeno em tudo, né? Você vê grafeno aí em bateria, grafeno em capacitores, grafeno na estrutura do carro, em LEDs, grafeno aí nos pneus, nos motores, né, elétricos que vão ter aí, nos compósitos, nos bancos, nos sensores, né, na célula. Bom, enfim, aqui eu diria que tem muito mais do que está aqui. Mas, se olhar um veículo dessa maneira e olhar para ele com tantas possibilidades, né, porque o carro é um grande sistema de vários pequenos sistemas, né? Cada sistema que você vai, desde uma suspensão, um motor, uma carroceria, um sistema de banco, se tudo isso tem grafeno, então não tem como escapar, né? Nós vamos entrar junto na área de grafeno. Então aqui é um bom exemplo do que a gente tem pela frente. Vou mostrar agora uma outra forma de abordar esse tema das inovações que estão ocorrendo. E aí cada uma tem, eu ponho sempre no canto aqui, quem que é o inovador. Então você tem, na área de materiais, grandes iniciativas que não só ocorrem com grafeno,
mas que ocorre em rotas alternativas, né? E qualquer que seja, né? Aqui nós falamos de resinas fenólicas, poliuretanos, epóxis, né? Que são os biocoats, né? E as bioresinas que estão atuando. Nessas tecnologias, né, nós estamos entrando com grafeno também, né? Já é uma inovação tremenda, esses biorevestimentos, né? Agora, o grafeno, junto com isso, ele vai dar resistência, o importante é ter esses materiais mais resistentes e mais leves, né? Por isso, nessas inovações que já estão sendo realizadas, ainda nós vamos colocar o quê? Propriedades melhores para o material, para a peça, né, cara? Mostrando aqui, né, alguns trabalhos feitos, né, do LEC também, lá em Minas Gerais, na Federal de Minas, esse trabalho com combustível, né? Então, o combustível que nós estamos estudando, seja ele o diesel, seja ele o etanol, nós estamos já olhando como fazer ele se tornar mais eficiente, né? Como, né, o diesel, por exemplo, o diesel tem várias dificuldades, não é só aquela fumaça preta que vocês olham na rua, o diesel ele é altamente higroscópico, né? Se parar um carro lá, um caminhão, ficar 6 meses parado, a hora que você voltar nele, está com uma camada de água no tanque de combustível que no carro contamina tudo, né? Ele vai absorvendo a água e ele é higroscópio. E essa água vai para o sistema. O grafeno está entrando em filtros, né? Filtros que conseguem separar esses materiais, água do diesel. Como eu passei agora há pouco, né? O grafeno entrando diretamente no etanol para melhorar a queima do motor e a eficiência. Então, esse pessoal conosco, ele tem feito esse trabalho, né? Esse estudo na área de combustíveis, né? Então, aqui tem alguns deles que eu queria mostrar para vocês, né? Novamente aqui mostrando os problemas, né, do diesel, da degradação oxidativa, né, que é muito importante, e os filtros que são usados, né, nesse biodiesel, né? Como fazer isso, né? Então tem muita limitação hoje, né? E a tecnologia nossa dos veículos, ela tem muito antigo, atual e futuro. Então, olha nas ruas, você tem caminhão velho, caminhão novo, caminhão... Então, não dá, tem de tudo, né? E como lidar com essa diferença? Você não pode usar o biocombustível, lá, o S10, para o caminhão antigo, né? Não tem como, porque não funciona. E mesma coisa, se colocar o diesel antigo, o 600 lá, no motor novo, também não funciona. Agora tem que ter os dois, né? Tem que ter o S10, tem que ter o diesel comum. E aí, esses estudos para separar esses materiais nocivos do combustível é super importante. E aí nós estamos seguindo esses estudos com grafeno nessas universidades, né? O LEC está sendo pioneiro nesse campo aí. Aqui um outro trabalho aqui na USP, Escola Politécnica. Tem um time lá, o Laboratório de Superfície, né? Que é uma área que eu trabalhei muito forte com eles, isso vai fazer uns 10 anos atrás. Hoje eles são referências para o setor automotivo, na área do quê? De tribologia, na área de redução do desgaste, na área de atrito. E onde vem o grafeno, né? O grafeno, né, nesse estudo aí do lubrificante que nós iremos fazer, né, colocar o grafeno no lubrificante, ele vai tornar todas aquelas partes móveis do motor, seja lá o eixo comando, seja lá o girabrequim, o pistão, ele vai ter menos atrito com a parede do motor, né? Seja ele do anel, da parede, do pistão, toda essa parte que se movimenta no veículo, lá no motor, vai ter menos atrito. E menos atrito, o que significa? Mais economia no motor. Um projeto que nós estamos fazendo só nessa área aí, nós estamos estimando próximo de 5 a 10% de economia de combustível. Né? Mas só isso? Faz a conta, só isso em um ano, você enchendo o tanque aí toda semana. É muita coisa. E as empresas, elas gastam bilhões para conseguir 1%, 2% de melhoria de consumo. Ela troca o motor do carro para ganhar 5%. Faz um projeto novo para dar aqueles 5%, 6%, 10%. Nós vamos fazer um produto, né, que é a nossa meta, só adicionar no óleo, ele vai ganhar 5% de melhoria de consumo. Por quê? Porque ele vai reduzir o atrito das partes móveis, né? E isso é uma tremenda vantagem.
está acontecendo lá na USP, na Politécnica, no pessoal do LFS, né? Então, aqui, novamente, continuando, né? Anel, o cilindro do motor, tudo focando o quê? A redução de desgaste no cilindro, nos anéis, com o uso do grafeno. Então, tem aqui toda uma pesquisa, né? Não vou detalhar para vocês o que está aqui, mas eu quero o quê? Alertar que ali tem um campo fértil de estudo. E, certamente, engenheiros, né? Tudo isso aqui, esse estudo, eles são tocados com mestrandos e doutorandos, né, cara? Então, o pessoal que está se formando, né, acaba muita gente indo para essas áreas, né? E a Poli é um lugar onde nós temos alunos nossos estudando lá, mestrado, doutorado. E esse é um tema aí de ponta que está começando. E a mão de obra para isso é praticamente os alunos, né, de mestrado e doutorado. Um outro tema aqui, o IPEM. IPEM é a minha casa, né, onde eu fiz o meu doutorado, Instituto de Pesquisa Energética Nucleares. Conheço muito lá, vivo lá dentro. Eles estão com um projeto de grafeno em supercapacitores. E aqui, ó, dá para ver bem o que eles querem chegar. Tem um carro aqui super possante, né, e um com bateria com autonomia, né, bem baixa. Então, você vê, o supercapacitor, ele é um dispositivo que armazena energia. Então, enquanto a bateria não consegue soltar de uma vez só muita energia, o supercapacitor solta, né? Ele consegue liberar essa energia em muita rapidez. Então, você pega um veículo no futuro, né, os elétricos, eles têm a bateria, só que aquele momento que você quer fazer o pneu cantar, sair com uma alta velocidade, correndo, não vai ser a bateria que vai dar para você potência, vai ser o supercapacitor, né? Então, o grafeno, ele está entrando nisso porque ele casa direitinho dentro da estrutura de um supercapacitor, né? Interessante, né? É um tema que está andando, né? E ele vai dar muito para falar ainda no nosso meio automotivo. Vamos falar também de coisas diversas, né? Concretos, né? Não está aqui no Brasil, nós estamos acompanhando praticamente aí, né, esse trabalho, mas o concreto, né, já está com grafeno. E olha aqui, né? Eu acompanhei esse estudo aí praticamente aí, né, com informações, discussões, mas tem um concreto que está 146 vezes mais resistente. Pô, será que você precisa hoje fazer um viaduto com tanto concreto, né? Ou uma casa, né? Um prédio? Pô, se ele é tão resistente assim, vamos usar menos material, né? E se usar menos material, fica mais leve. Tudo fica mais leve, tudo fica mais barato. Então você pode construir, né? Você pagaria um pouco mais caro por esse material, né, no começo, mas o seu retorno de usar menos materiais, né, estrutura, ele deve ser astronômico, né? Então aqui um ponto forte para estudar, né? E ele é misturado junto com a água, né, junto com o cimento, vira aquela massa, né? E aí vira o concreto, com uma resistência extraordinária, né, cara? Olhando aqui os celulares, né, cara? Eu tive chance de conversar com o pessoal da Samsung, né? Eles estão no Brasil, eles têm um centro de pesquisa no interior de São Paulo, e isso aqui é fato, né? Essa imagem. O grafeno, ele pode ser vítreo. Então, existe hoje estudo, né? Não está perto de nós ainda, é um futuro, não sei quando vai chegar, mas ele é possível, ele vai ser um celular anti-risco, né? Anti-quebra. Hoje, quem tem um celular na mão, se caiu no chão, né, já era, né, cara? Tem que pôr capinha, tem que pôr proteção, ele tem um vidro, né? Eu quebrei o meu faz ano passado, novinho, né? Porque tem um tombo de meio metro. Quando você ter um celular com uma tela de grafeno, podendo ser flexível e ao mesmo tempo inquebrável, né, cara? Nossa, a coisa vai ser tremenda, né? A vontade nossa de qualquer um ter um desse, né? Não só um setor automotivo, vai ser pessoal, né? Então, ele estará praticamente nesses equipamentos eletrônicos, nessas telas, né, cara? Bikes, né? Não podia deixar de fora, para quem gosta de bike, isso já é fato, né? A bike com grafeno, né, usando aí na estrutura. E, na verdade, o grafeno aqui entra como compósito, né, cara? Esses materiais poliméricos, mais compósito, formando aí uma fibra de grafeno, né, com essa estrutura.
E aí, olha, quando você vê a massa, 350 gramas a menos, cara. Hoje, os melhores quadros que a gente conhece é de fibra de carbono. Nós estamos falando uma coisa que é melhor ainda do que a fibra de carbono, que é o grafeno. Então, a evolução disso não para. Você pegar um grafeno, um quadro desse, numa mão, levantar sem nenhum esforço, você imagina o quanto nós teríamos aí no nosso mundo aí esse material, em motocicletas, em bikes, né? E até nas estruturas dos veículos, né, cara? Mas não para por aqui. Tamanho é a tecnologia envolvida nisso aqui. Aqui está na parte dos microeletrônicos, né? E esse estudo que foi feito aqui mostra bem. Ele vai fazer parte aí de marca-passos, né? Implantes, né? Praticamente aí retina artificial. É uma coisa, um sonho, né? Eu diria que isso tá mais longe da nossa realidade. Mas o primeiro ponto, né, que os pesquisadores eles têm que fazer é planejar o seu futuro de pesquisa, né? Então, o mundo faz muito isso, né? E entende-se que isso é uma rota de produto, né? E aí vai ter muita pesquisa e aí o grafeno vai entrar fortemente aí nesses dispositivos, né? Não só oculares, mas microeletrônicos, implantes, né? Como esse aqui, né? Fone de ouvido, isso aqui já existe, né? Ele vai ser aperfeiçoado, né, cara? E o grafeno, ele tem as suas condutibilidade térmica, física, elétrica, e aí você tem aquele som de alta qualidade. Que o grafeno, ele é um carbono, né? Se tem um material que conduz calor, conduz eletricidade, como ninguém é o carbono. Eu diria que ele conduz mais do que o cobre. Então, ele passa qualquer material concorrente e aí tem qualidades ilimitadas, né? E a gente consegue fazer dele um produto final. Então, está aqui um bom exemplo para vocês. Bom, eu dei vários exemplos, vou mudar aqui a forma da gente chegar a isso. É um material novo, é um mundo novo. Nós estamos falando de materiais, né, de nanômetro, né, cara? Coisas muito pequenas. Como que é isso, né, cara? A gente sabe se aquilo faz mal, se não faz, né? Tem o perigo, né? Que é a severidade, a gravidade do dano, a exposição àquele material e que vai dar um risco, né? Então, nós começamos também a olhar isso como uma preocupação, né? O grafeno ele vai chegar, ele é uma realidade, mas o risco dele, qual que é? Quem está olhando para isso, né? Não existe filtros, máscaras que conseguem segurar o material de um tamanho tão pequeno. E aí os riscos ambientais, né? Ele tem que ver, ele está relacionado com a natureza, né, a sua concentração, quanto, né, você está aspirando, não, a intensidade dele e a exposição. Né? Então, quem vai mexer com grafeno vai estar exposto. As fábricas, quando começarem a lidar com grafeno, vai ter lá, né, sei lá, na chaminé vai sair pó de grafeno, não sei, estou dando aqui um exemplo, mas alguém vai respirar isso, né? Então, não dá para você entrar num campo sem antes conhecer o seu risco, né? Por isso aqui, esse trabalho, né, que foi feito aí, né, está mostrando claramente que isso é para nós uma preocupação. Então, vamos olhar aqui como nanopartícula. Né? O grafeno é pequeno, ele tem diversos parâmetros, né, que tem que ser levado em conta. Como o tamanho, né, a sua distribuição de forma e de tamanho, o seu estado de aglomeração, que o grafeno são centenas, bilhões deles colocados. Aí tem a segregação, né, você pode ter segregação que é ruim, né, aglomeração ou não, isso é um ponto aí bastante. Durabilidade, solubilidade, área superficial, né, que eu entrei aí, né, que 1 grama cobre um campo de futebol, né, é uma coisa... Então, quando se fala em área superficial, tudo tem a ver com reação química, seja para oxidação, seja para filtragem, seja lá para catálise, reforma, tudo que tem área superficial, ela é importante, né? Um material maciço, ele não tem praticamente área superficial. Só que se você tornar ele com tamanho tão pequeno e juntar centenas de bilhões do mesmo material, com o mesmo tamanho que era aquela peça física maciça,
Nossa, tem uma coisa totalmente diferente, né? E comportamento diferente, né? A porosidade, a área superficial dos poros, né? Muito usado assim para materiais filtrantes e também para regiões de reação química, né? Que aí você tem aí toda, né, toda a parte de química da superfície, né? Entrando no campo de molhabilidade, né, reatividade, carga, espécies adsorvidas e contaminação. Olha, estou passando isso porque quantos desafios nós temos que entender, né, que avançar para tornar isso para nós aí uma realidade. E aí tem aqui possível modificação na cobertura de partícula, né, também citada por autores, né, contaminantes ou traço de impurezas. Nessa escala atômica, né, vai saber o que está ali dentro, né? Se tem contaminante, veio ou não veio? Como analisar isso? E aí tem o quê? Os avanços das técnicas de medições. Temos equipamentos hoje que muita gente nem chegou a ver um na frente. Os microscópios eletrônicos, eles são apenas o começo dessa história. Tem técnicas super avançadas que esses laboratórios estão começando a se equipar. Isso é interessante, né? Novamente aqui, hoje, né, na apresentação do grupo do grafeno, tinha lá uma pessoa lá do Inmetro, né? A primeira preocupação que ele colocou na reunião foi: como nós vamos medir esse negócio aí? Você mediu? Então, o Inmetro, que é responsável pelas medições de qualquer natureza aqui no Brasil, homologações, ele está pensando nisso. Pessoal, nós temos que olhar para isso. Como se vai medir? Qual que é o critério? Existem normas? Ok. Mas quais são os critérios de medição? E aí acaba aparecendo um mundo novo de controle de qualidade. Senão a gente vai acabar comprando uma coisa e vindo outra. Como eu falei para vocês há pouco, né? Ninguém sabia o que tinha na mão. Hoje nós sabemos. Só que para garantir que aquilo está certo, nós temos que ter técnicas de medição. E o Inmetro, né, está preocupadíssimo com isso. E nós também. Porque eu vou fazer um produto hoje. Para ele ter repetibilidade, ele tem que manter na mesma condição o material inicial, esse produto. Então, a engenharia de materiais, ela estuda isso. Não é só fazer o produto, tem que conhecer o produto, se ele tem ou não risco, né? E tem que saber avaliar se ele está certo ou não. Isso é controle de qualidade puramente. E nessa altura que nós estamos, não é qualquer um que faz, né? Você não é olho nu. Né? São equipamentos, e para isso nós vamos ter que trabalhar fortemente. As propriedades: densidade, condutividade, né? Dureza, deformabilidade e a estrutura cristalina. E aqui só olhando por cima, essa natureza aí de nanopartículas. Né? Mas vamos olhar aqui o roadmap, vamos entrar aqui na questão negócio, vamos olhar para nós. Né? Falar aqui ficou bonito, né? Mas por que a gente não olha assim para o negócio? Onde começa tudo isso aí? A extração das minas, né, cara? De grafita. Onde estão as minas? Está lá em Minas, está lá no norte, está lá no Pará, tem alguma coisa lá no sul. A maioria está embaixo das terras indígenas, tá, mas tudo bem. Mas tem muitas delas ainda não estão. Dá para a gente explorar grafita de monte. Está aqui. E o Brasil tem essa facilidade e já está fazendo isso, né? Só que aí você tem que fazer o grafeno. Até pouco tempo atrás, ninguém estava conseguindo fazer o grafeno. E são inúmeras técnicas, né? Esfoliação, reação química. Olha, tem um monte aí. Se você procurar na internet, você vai achar um monte. Isso já existe e já temos o know-how para isso. Né? Cada instituição aí, você vai lá no Mackenzie, você vai lá na Codenge, você vai na UF, lá em Santa Catarina. Nossa, tem pessoal lá, que nós conversamos lá do Paraná, cada um já tem o seu know-how desenvolvido. Passamos dessa etapa já. E aí tem que o quê? Tem que chegar nas usinas, nos aplicadores, né? Que é a mistura do grafeno com o material. Os materiais diversos, né? O polímero. Então, aqui já começa a escala industrial, não começou ainda. Nós estamos em laboratório. Vamos fazer o grafeno com borracha. Bom, como que mistura isso? Quem mistura esse negócio? Então, isso hoje está em fase de estudo, praticamente, para que depois que passar dessa etapa, entrar na comercialização, que são os sistemistas, as empresas que fazem peças, né, cara?
E aí, praticamente, todas, né, já olham para isso aguardando, né, esses produtos. Né? Pô, eu quero fazer o meu pneu. Me traz aí a borracha misturada com grafeno. Estou esperando, né? Então, eles estão falando isso. Mas o estudo que mostra que aquilo funciona foi feito. Mas a parte de negócio, que é a parte que tem que ser alavancada ainda, e tem muito para fazer. E no final da cadeia, aqui olhando para as montadoras, seja montadoras de carro, montadoras de equipamentos, seja o que for, né? Aqui vamos falar mais para montadoras de veículos. Acreditamos na tecnologia, né? E já estamos preparando estratégia de negócio, né? Esperando, né? Como que é isso? Quando vai vir isso aí? Estamos prontos. Então, essa cadeia ela está começando praticamente nesse setor aqui, que é nos aplicadores, na mistura do grafeno, para depois chegar no produto final. Olhando aqui, acompanhando esse mapa, né, nesses últimos... Bom, passou 18, estamos em 20 já, mas em 2018, quando eu fiz uma pesquisa, o grafeno, em 2008 para 2018, ele reduziu 1000 vezes o custo. De $2.000 passou para $2. Tinha uma unidade lá de medida, né? Mas 1000 vezes em 10 anos, quer dizer, lá atrás, né, quando eu estava estudando ainda, o grafeno era uma coisa de outro mundo. Impossível usar um material tão caro. Hoje, o grafeno já está sendo feito em larga quantidade por várias empresas e o custo bastante acessível. E isso deve mudar nos próximos 5 anos, né? Então, o grafeno virou um material já de prateleira, né, cara? Esse custo já não assusta mais. E ainda por cima, pela concorrência que tem, todo mundo querendo fazer grafeno aqui no Brasil, isso vai cair mais. O grafeno ele vai ser tão barato quanto o material aí de carga e materiais poliméricos, né? Não vai ter um custo super elevado. Tudo bem que ele vai ter várias outras variáveis, né, de forma e tal, mas o preço não vai ser mais uma questão de discussão daqui para frente. Vamos olhar aqui mais ou menos o produto grafeno, né? Olhando assim. Bom, o grafeno aí, certamente, né, essas são opiniões que eu coloquei para vocês, em 1 a 2 anos, nós veremos as primeiras aplicações. Vai acontecer em peças injetadas poliméricas, vai acontecer em tecidos, né? Muito tecido hoje de banco, né? Principalmente banco de ônibus, né? Banco que tem lá muito desgaste, toda a parte de uso, de aplicação, vai estar sendo estudada já. E o grafeno também, né, tem um grupo, né, não, vários grupos, né, estudando o grafeno na parte de materiais antibactericistas, né, para eliminar aqueles organismos, bactéria, vírus. Já tem um grupo, e o grafeno tem essa propriedade, né, cara? Então, esses materiais que tem lá muita pessoas, muita gente, muito uso, já estão pensando, e já tem estudo já avançado, em usar o grafeno. Para o quê? Para eliminar esses micro-organismos, né, cara? Então está acontecendo já. Em 5 anos, cara, vai ser uma demanda crescente. Quer dizer, nós vamos assistir o grafeno entrar, né, nesses produtos, nesses próximos 2 anos. Já vejo algumas peças, mas nos 5 anos seguintes, cara, a demanda vai começar violentamente a crescer. Em 15 anos, eu acredito que em 15 anos nós vamos ter um pico, né, que é o platô aí máximo, né, para a condição atual. Agora, 50 anos, né, olhando assim, o Brasil pode se tornar uma potência em 50 anos se souber lidar com grafeno. Tá? Isso é fato. Temos muito tempo. Grafeno em célula combustível, que vai ser o futuro dos veículos automotivos, né? Aeroespacial, né? Tudo vai migrar para uma célula combustível, né? A hidrogênio, a etanol, e o grafeno faz parte dessas reações dessas células. Isso já faz parte de estudos correndo hoje. O grafeno aí em peças injetadas, grafenos em peças de eletrônica, bom, enfim. E nós temos aí 50 anos pela frente para tornar um país primeiro mundo, tão forte como qualquer outro aí, como Estados Unidos, China, se a gente souber lidar com grafeno.
Então, aqui é uma previsão de quem está mexendo com isso há muito tempo, né, que quer passar para você o cenário. Mas todo esse cenário aqui, né, que nós estamos lidando, é uma discussão, né, que caiu na mão de uma engenharia, né, praticamente. Como lidar? Né? Existe uma engenharia de grafeno? Não. Existe uma engenharia de nanotecnologia? Até tem alguma coisa aí, mas não existe. Eu acredito que um dia vai ter alguma coisa mais específica. Mas hoje, esse estudo, né, está na mão da engenharia de materiais. Não tem jeito, né? Não existe outra divisão. A engenharia química atua na parte das reações. Mas quando você entra no produto, né, não tem como. Nós estamos falando de produto. Grafeno não é só uma reação. Que fabricar grafeno hoje, todo mundo lá que está preparado já faz. Então, nós passamos já. Hoje é virar produto. Virar produto é uma interface muito forte com a engenharia de materiais e com a engenharia de produto, né? Senão isso não vai acontecer, né? São o quê? Viabilidades técnicas, desempenho do produto, durabilidade, controle de qualidade. Certamente aí vai ter aí um grande trabalho pela frente para atuar. Então, eu coloco aqui como uma área super atuante hoje, não que outras não sejam, né? Também tem toda uma parte de engenharia envolvida, mas nesse momento aqui está na mão desses caras, né, cara? Que é o quê? Tornar isso um produto, né? Isso funcionar, isso saber misturar, isso ter desempenho e ter condição aí de produto. Bom, enfim, um grande negócio para o Brasil, para todos nós. Então, o grafeno só virará um negócio se engenheiros materiais conseguirem potencializar suas qualidades dentro do cenário industrial, né? Então, o trabalho que eu tenho feito praticamente hoje é o quê? É um trabalho de integração, de conexão e de continuidade do que já começou lá atrás, para que a gente tenha uma qualificação suficiente para ter o conhecimento em fazer um produto e fazer ele funcionar, né? Deixar aquele momento que nós fizemos muito no passado, que era fazer uma pesquisa, ganhar um prêmio, ganhar uma patente e colocar na gaveta e fechar. Não é isso. Essa pesquisa que vai ganhar um prêmio, que vai dar lá um conhecimento, ela tem que virar um produto final. Senão, não valeu a pena. Pagar a pesquisa por pagar, nós, né, o Brasil fez muito isso. Agora, pagar uma pesquisa para virar um produto, nós estamos num momento super novo hoje. E aí, para quem acompanha de perto, pelo menos o setor automotivo, temos os programas que estão rodando aí, né? Não sei se vocês ouviram, o Programa Brasileiro da Rota 2030. Começou faz 2 anos. Antes disso, era o Programa Brasileiro Inovar Alto. O Inovar Alto para a Rota 2030 tem muita mudança. Eu diria que hoje nós temos a realidade, a oportunidade de trabalhar com materiais novos. No Inovar Alto, lá atrás, não teve. Lá mudou, o Brasil abriu as portas naquele momento, foi muito bom, mas não deu oportunidade como agora nós temos. Hoje, o dinheiro que está sendo pago, né, praticamente pelas empresas automotivas, eu diria por volta de 200 milhões por mês, né, algo bastante expressivo, né, cara? Esse dinheiro, né, ele está sendo convertido o quê? Em P&D. Então, o governo criou essa forma, né, de, pessoal, as taxas fiscais que vocês pagam para mim, aquele 2% lá de peça importada, que não são feitas aqui, porque não tem competência, eu vou devolver para vocês e vocês vão investir em pesquisa. E aí criou-se lá um cenário brasileiro com 5 PPP, né, que chamam Programas e Projetos Prioritários, né, que é esse programa brasileiro, e cada PPP comandada por uma instituição, uma delas comandada pelo Senai, uma outra pela Embrapi, outra pela Fundep linha 4, né, mais uma Fundep linha 5 e a última Finep. Então, esse time todos aí tem esse recurso, né, de 40 milhões para cada, para quê? Gerenciar esse estudo, né, esse estudo de produtos, seja produtos visando o setor automotivo. E dentro desse pacote todos, existe já
muito potencial para materiais avançados, está escrito lá dentro, né? Que está sendo ofertado. Por outro lado, nesses 3 meses, né, 2 meses atrás, e mais nesse momento aqui, nós estamos já presenciando vários editais públicos da FINEP, principalmente, né, que é separado da Rota 2030, da FINEP, do governo, preferenciando o quê? Manufatura aditiva, que é a manufatura 4.0. Outro, preferenciando o quê? Materiais avançados, onde totalmente entra o grafeno, né? O governo está financiando projetos a fundo perdido para quê? Para custear essas inovações em materiais avançados, né? Em materiais de grafeno. Nunca, nesses últimos, né, anos, eu vi assim, tanto recurso voltado para estudar esses materiais aqui no Brasil. Seja no Rota 2030, que tem muito dinheiro lá solto, você vai para as universidades que estão olhando para isso, nossa, está tudo efervescendo lá. Tamanha é a vontade dos professores pegarem esse dinheiro. E já estão pegando, né? Já começamos, já praticamente desde o ano passado, a gastar esse recurso. São projetos submetidos e são aprovados. Então, tem projeto, se você olhar para o seu lado aí, tem todas as universidades grandes, né, as federais principalmente, né, já estão com projetos com esses recursos. E ainda tem esses editais da FINEP esperando, né, alguns estão abertos ainda para receber propostas, né, de estudo, materiais avançados, né, materiais, manufatura aditiva, terras raras e tudo mais. Então, o cenário, se num ano igual nós estamos passando, com falta de recurso pela pandemia, né, todo mundo aqui começou a perder recurso, perder dinheiro, já temos tantas oportunidades, imagina o momento que o Brasil estiver melhor, né, não tiver esse cenário de falta de recurso, o quanto vai sobrar de oportunidades no nosso mercado aí. Então, essa aqui é minha apresentação. Acho que foi razoável, dá para ter perguntas, discutir, mas foi a minha mensagem principal. Passo para a Andréia o microfone, Andréia. Ô, Colosio, muito obrigada. Foi assim, né? Dá para a gente repensar bastante aí sobre como que vai ser, né? Igual você falou, em um ano a gente já vai estar isso aí produzindo, né? Então, o pessoalzinho aí, mesmo, o pessoal do 5º ano agora não, mas o pessoal vai estar formando já no universo onde o grafeno já faz parte da vida da gente, prática, né? Então, assim, é muito importante isso. Eu cheguei a viver eu cheguei a presenciar, né, quando eles começaram a criar as TVs de LED, de OLED, né? Que a gente olhava aquilo e falava, imagina, isso aí nunca vai ser produzido. Não deu um ano, já estava aí todo mundo com esse tipo de televisão, né? Então, assim, é um momento que eu tenho certeza que todo mundo aqui vai lembrar dessa palestra um dia aí no futuro. Vai falar, puxa vida, eu já tinha ouvido falar sobre isso, né? Começa a ler. O professor Adair Fulaneto, ele fez o seguinte comentário: o grafeno é cerca de 200 vezes mais resistente que materiais largamente utilizados, como o aço. Essa resistência é de tração? Olha, certo, sim, é de tração. O grafeno, na maioria das vezes, ele vai ser usado como fibras, né, cara? Ninguém vai fazer um material maciço de grafeno, um bloco, né? Então, o pessoal está estudando o grafeno como um material fibroso, né? Material compósito. Então, nós olhamos para a tração, tá? E não olhamos para compressão, e uma tração na longitudinal, não na transversal. É o que se faz praticamente carroceria, se faz peça, quadro de bicicleta. Tudo bem que o modo de elasticidade ele é importante, né? Porque a rigidez depende disso. Então, você acaba reforçando com materiais diversos para ganhar rigidez. Mas a principal propriedade é na tração, né? As demais, a gente acaba usando outros recursos para reforçar e dar rigidez para você ganhar um produto, né? Tá mudo, Andréia.
Desculpa. O Renan Lopes, ele falou o seguinte: professor, poderia me falar sobre o Nobel da Ciência de 2010, sobre o grafeno? E que aplicação... Opa, peraí, perdi. E que aplicação poderíamos trazer isso para o doméstico, para o uso doméstico? Então, o Nobel é a coisa mais fácil que você tem, eu não vou comentar deles, porque são pessoal de fora, tá, da Rússia, tem um pessoal envolvido aí, tá muito fácil você achar essa resposta aí, né? Eu não vou lembrar os detalhes dele. Mas o grafeno, olha, ninguém descobriu o grafeno, aliás, inventou o grafeno. O grafeno, ele sempre existiu. Então, acontece o seguinte, alguém conseguiu olhar para ele e falar, poxa, mas tá aqui, né? A grafita, se eu conseguir remover esses planos, ele vira o grafeno. E aí fez o grafeno, fez aquele tubo. Então não foi uma invenção. Foi assim, alguém despertou para que isso existia, né? E aí quando alguém mostrou isso aí na comunidade, ganhou esse prêmio Nobel. Né? Então, você tem aí os nomes dos russos lá, tem... Bom, isso foi pulverizado no mundo. E desde então tem invenções que formaram o nanotubo, né? Primeiro começou o grafeno, depois entrou o nanotubo. Depois tem aquela esfera de grafeno, né? Qual que é o nome? Não lembro agora. Mas, enfim, a história é bonita. Fulereno. Isso. A história é bonita, né? Acho que os nomes que estão aí, eles começaram, foram importantes para nós. Mas eu acho que para nós o que é importante hoje é fazer isso acontecer, né? Para nós aqui no Brasil, fazer um produto, né? Na verdade, esses materiais eles começaram a ser descobertos próximos do ano 2000, gente. Né? Foi no ano 2000 que, por acidente, né, começou a descobrir os nanotubos de carbono, os fulerenos, né? E demorou todo esse tempo para a ciência entender, e agora está vindo a fase da aplicação. Eu achei isso muito interessante que você explicou, Colossi. Eu vi isso dentro da UFMG, né? O pessoal descobrindo as coisas, tentando entender, levou aí 20 anos, gente. 20 anos para poder falar, não, o grafeno está aí, é forte, e agora a gente tem que aplicar, né? Eu acho que... Isso, André, isso é importante. Eu estou na empresa há muito tempo, né? E a gente nunca quis olhar para o grafeno, porque está nessa fase de estudo, né? Muita gente pesquisando, e, pô, deixa o grafeno para lá, né? A gente não vai entrar nessa. Só que passou essa fase. Agora o grafeno está virando produto. Por isso que o setor industrial está olhando para o grafeno. E não quis olhar lá atrás, né? Olha, entre outros elogios, o Márcio Juliano, que é professor, né, professor? Muito obrigado pela palestra, né? Agradeceu. O Leonardo Coppen, um ex-aluno nosso também, prazer estar aqui assistindo a nossa palestra. Ele falou que ele tem uma pergunta. Não sei se ele quer fazer a pergunta, Leonardo, você está aí? Oi, professora. Está me ouvindo? Estou ouvindo, sim, seja bem. O Leonardo formou em engenharia eletrônica, né, Leonardo? Isso aí. Também, como professor Colossi palestrante, eu também trabalho na GM, no time de calibração no campo de prova. Que legal, Leonardo. Que bom. E a minha pergunta é a seguinte. O grafeno, ele já... Você citou alguns pontos, mas eu queria que você comentasse um pouco mais sobre, né? O grafeno já se mostrou eficaz em bastante áreas aí, né? Por que ele ainda não é altamente utilizado? Qual é o gargalo aí? Qual é o gargalo? Muito bem. Ele virar produto, né? O grafeno, ele não virou produto ainda, né? Você sabe, né? Dentro, até próprio da nossa empresa tem já estudo para ele. Eu falo de outras empresas também, que posso falar que a Forge tem estudo interno, né? A Marco Polo já mostrou para a gente em várias discussões, todos, né, estão estudando, e ninguém coloca um produto em um veículo sem aquela validação. Então, é muito risco, desconfiança, ninguém estava acreditando. E o primeiro ponto qual que é? É desmistificar o grafeno, né? Quando fala de grafeno, o pessoal pensa, grafeno é futuro, é espaço, é NASA. Nada disso, o grafeno é hoje. E os trabalhos estão se multiplicando, né? Tem contratos acontecendo, né? Dentro de casa nós temos contratos sendo assinados, nas empresas aí fora tem contratos sendo assinados. Todo o pessoal, a indústria está atacando isso muito forte, né? Para quê? Quer fazer isso virar um produto. Então não aconteceu porque ninguém acreditava. E esse não acreditar e passar a acreditar começou de um ano para cá, né? O ano passado, né, que eu vivi esse momento, eu diria o ano retrasado,
né? Estava cheio de gente no mercado oferecendo grafeno, mas ninguém falava que era esse grafeno, né? Era toda uma história, estava vendendo gato por lebre, e muita empresa tentando passar por uma empresa forte no grafeno, não era. Então a gente tinha esse mito no mercado, que foi até discutido, né, com o pessoal lá, meus amigos do Ministério da Ciência e Tecnologia. Falei, pô, não dá. Ou alguém coloca ordem nesse galinheiro, vamos falar assim, porque a gente não acredita em ninguém. E aí começaram a colocar ordem, e de um ano para cá, hoje nós temos já maneiras de testar esse grafeno. Não tinha como testar. E cada um falava o que falava. Eu teve até um caso de uma empresa que eu recebi faz uns 3, 4 anos. Eu falei, poxa, eu quero visitar o seu laboratório. Posso ir? Ah, não pode. É altamente secreto. Ah, tá bom. Onde fica a sua mina de grafeno? Ah, não posso falar. Mas como você não pode? Se eu falar para você, eu vou ter que encher de policial, de guarda para tomar conta dela. Tamanho é o risco de ser roubado. Eu falei, quer dizer, era uma situação, eu não sei, né? Na época, o pessoal pensava que isso era altamente, né, confidencial. Hoje não é mais. Hoje não precisa mais, né? Hoje o pessoal não tá falando com mais naturalidade, né? Quem é bom, quem fez o trabalho está no mercado, quem não é já saiu. A gente já sabe que não está mais. Conheço empresas que vendeu, né, queria vender gato por lebre e hoje fechou, né? Porque a gente acabou desmistificando. E as outras minas, que praticamente estavam se isolando, hoje a gente sabe onde estão elas, né? Então, mudou. E essa mudança ocorreu o ano passado. Então, mais ou menos esta é a história aí que está acontecendo. Legal, então a gente pode dizer que está na fase final aí da validação de todo esse estudo que já está bem consolidado, né? Nós estamos fazendo as peças, né? Hoje o estudo é fazer a peça, para começar uma validação. Então, nós estamos na fase o quê? De mistura, como eu falei. Entendi. A gente não sabe ainda como misturar isso. O grafeno já existe, mas eu vou pegar o grafeno e misturar com resina. Acho que a primeira peça que vai ter vai ser uma peça injetada de resina. Essa acho que não vai demorar muito. Agora, quando você põe o grafeno junto com a resina, como que mistura isso? Porque nós sabemos que ele segrega, ele não fica lá homogêneo. Eu já sei, né, através de parceiros, que alguns já têm esse know-how como misturar. Não vou falar para vocês, mas eu já sei, né, que existe já um know-how como se mistura isso. E olha, eu vou falar que muita gente pastou muito, né, daqui para trás, tentando misturar grafeno com resina. Não conseguiu, não dava certo. E hoje eu já vi mistura bem feita. Uma tecnologia totalmente exclusiva de uma empresa aí, né, não vou comentar com vocês. Quer dizer, está pronta para misturar, aí misturou a resina, é injetar. Então, nós estamos na fase o quê? Fazer a mistura, fazer a injeção e aí entrar a validação. Esse é o momento aí que praticamente muita gente vive. Legal. Obrigado, professora, pelo espaço e parabéns pela apresentação, professor. Obrigado. Não, nada. Bom, Colossi, aqui está o professor Mário Garcia e o Felipe, eles fizeram mais ou menos a mesma pergunta que acho que todo mundo está curioso para saber, né? O professor Mário, ele perguntou assim, já existe a aplicação na indústria automotiva do grafeno? Aí o Felipe, ele foi mais objetivo, ele falou assim, a GM pensa em utilizar o grafeno em alguma parte do veículo como parte de combustível? Não sei se você pode responder, mas acho que todo mundo está querendo saber. Bom, em primeiro lugar, para vocês, eu não sou GM aqui hoje, né? Eu não sou porta-voz dela e nem falo por ela, né? Nem poderia, né? Eu tenho que passar lá para uma compliance interna. Então, eu falo pela SAE, né? Onde eu sou um diretor e represento o setor automotivo. Então, essa aí, vamos tirar fora disso, que não é o foco. O setor automotivo, no Brasil, não tem. Na Europa, tem. Tá? Então, tem algumas empresas, já vi várias peças, em discussões com a Universidade de Manchester, é a pioneira nesse trabalho. Nós temos várias discussões, eu tenho várias discussões com ele. Eu já vi peças, né, de empresas como a Ford, né, como a Fiat lá fora. No Brasil, ninguém, desconheço, colocou uma peça ainda em veículo, né, mas está muito próxima. E vai acontecer numa peça injetada e vai acontecer em tecido. Né? Eu falei que a Marco Polo está muito forte nisso, né? Eu já vi apresentações que se tornaram públicas, né, cara? Essas são as duas principais peças. Em pneu,
vai demorar um pouco mais, o pessoal está mexendo com pneu, mas pneu é uma coisa muito longa, demorada de fazer. Em supercapacitores também, é uma área que anda muito devagar, né? Em células a combustível também vai demorar muito. Então, o que eu mostrei na área de telas, né, que é o material, ele é um material vítreo. Isso, então, você pode esperar 10 anos para colocar a mão numa peça dessa. Então, temos aí, acho que o injetado, né, polimérico, grafeno, vai ser o primeiro produto a entrar no mercado. Segundo, os tecidos. E aí, dali para frente, aí começa algo de eletrônico e assim vai. Legal. Bom, aqui tem bastante gente da eletrônica aqui, inclusive, né, assistindo sua palestra. Ó, o professor Odair Laneta, ele fez 2 perguntas distintas, mas dá para responder. Primeiro, ele perguntou se o grafeno apresenta tensão de escoamento. Depois, ele falou o seguinte, sendo o custo já não tão distinto para o grafeno com relação a materiais metálicos, por exemplo, teria uma reserva de carbono no mundo compatível com o minério de ferro para substituir o aço? Pergunta muito interessante, né? A gente aguenta, né, substituir o aço pelo grafeno? Vamos lá. O modo da elasticidade é a mesma coisa para polímero, borracha, né? Ninguém mede a elasticidade da borracha, porque ela estica, né? Não para de esticar, não faz muito sentido, né, cara? Você querer medir o escoamento, porque você não sabe, né? Olha que você está puxando ele já começa a escoar, né? Então, não é igual o aço, né? Que ele começa a subir a resistência e tal, até passa um momento, ele começa a escoar e aí entra na zona plástica. Então, o material polimérico é um pouco diferente, né? Quando ele está misturado, é um conceito diferente. Talvez o pessoal de química, né, pode... Então, mas não se usa, né? Se usa só tração. Essa é tração que é o mais importante, né? No ponto aí, da segunda pergunta, qual que era, Andréia? Sobre... Ele perguntou se a gente consegue substituir o minério de ferro, né? Se a gente tem grafeno suficiente para isso. Não vai acontecer nunca isso. Então, ninguém vai trocar o minério de ferro. Quando você olha para o nosso globo, o que tem mais, né, nele, né? É o ferro, né, cara? Depois vai o alumínio, né? Aí assim vai. Então, o minério de ferro ele vai ser eterno, né? O ferro vai manter muito, não tem nem como tirar, né? As estruturas, né, vão se manter, pelo menos nos próximos 200 anos, eu entendo que o minério de ferro vai se manter. O que vai acontecer é parte do produto que hoje é feito com ferro, né, com aço, ele vai ser trocado por grafeno, né? Isso vai acontecer mesmo, né? Mas você não vai fazer uma ponte, um viaduto, usando lá uma barra de compósito de grafeno. Não vai fazer. Isso se torna inviável. Nunca ninguém vai bater o custo do ferro. Muito possível. Mas você pode fazer alguma estrutura pequena usando lá, como já existe, né? Hoje existem barras, né, de compósito, né? O compósito já está trocando lá a barra de aço pela barra de compósito. Já vi empresas fazerem isso, né? Mas a grande massa de produto vai ser ainda o ferro, né? O minério de ferro, que vai se tornar aço. Na sequência, o alumínio, também sempre crescendo aqui. E o grafeno ele vai atacar mais, né, aqueles produtos mais nobres. Porque o custo, né? A pergunta sua básica não vai trocar, porque nunca ninguém vai ter um custo menor do que o aço. Então, essa é a resposta. Se não vai ter um custo menor, dificilmente vai tirar o aço. Mas para algumas coisas vai tirar sim, tá? Mais nobres, né? Não, eu acho que é tipo o silício, né? Com os nanomateriais também. O silício é difícil ser substituído, né, Colosio? Ele tá aí, é vasto, mas é uma outra cultura, mas é igualmente importante o material novo, né? Com certeza. Isso, são outras tecnologias, né? Ó, a Gabriela Giovannini, ela fez uma pergunta, eu não entendi muito bem. Se ela quiser colocar o microfone e explicar, eu acho que ela quer saber o seguinte: a indústria só olhou para o grafeno porque é agora que o grafeno barateou? Acho que é isso, barateou 1000 vezes, eu acho que foi isso. Não foi, Gabriela? Não sei se ela está aí na sala, se ela quiser explicar a pergunta dela. Ela disse que foi. É isso, né? Vocês acham que as empresas, elas querem o quê? Né? Elas querem ganhar dinheiro, né, cara? Nunca ninguém vai olhar para um produto
que não vira negócio. Nós não temos tempo para perder com projetos que não vão levar a lugar nenhum. A indústria só está começando a olhar para o grafeno porque agora ela enxerga o negócio, né? A oportunidade. Até anos atrás, nunca ninguém quis olhar para isso porque é uma perda de tempo para a indústria, não para o setor acadêmico, que vem mexendo com isso faz tempo. Porque o primeiro desafio está na academia, criar o grafeno. O segundo lá é viabilização dele, né, em rota industrial e a mistura dele com alguma coisa que seja. Agora que esse pessoal conseguiu, eu tinha um chart disso aí, podia ter colocado, não coloquei, que mostra exatamente isso, como que é o time da indústria com o time da academia. Isso, os avanços primeiro ocorrem no material, que é praticamente aquele momento que você está desenvolvendo, muito esforço. E aí, no mesmo momento que aquele esforço começa a atingir um produto, começa a entrar a área de processo, que é avançar em produzir um material. Então começa a crescer o processo rapidamente e o produto, material, ele para um pouco. No momento que a rota de processo ela atinge uma maturidade e acaba se encontrando com a reta que estabilizou lá do material, do conhecimento, olha que as duas se encontram, as duas voltam a avançar. O grafeno, não, que é o material, volta novamente a ser avançado em qualidade e aí entra o produto. Então, na última reta, né, que sobe muito rápido, é o produto. Então, praticamente, você tem lá muito tempo entre a conquista do material, a sua viabilização de processo para chegar no produto. Eu diria que nós praticamente estamos acabando, né, estamos entrando em parte ou no meio da rota de processo, que é o quê? É a viabilização do grafeno em grande quantidade. Então, hoje, o pessoal está prometendo coisa que não prometia no passado. Aí sim, é hora de olhar para o produto. Tem material, tem rota de manufatura, agora é fazer o produto. É onde nós vamos chegar, praticamente estamos chegando já em alguns casos. Bom, aqui bastante elogio, viu, Colosio? Vários elogios. Aí o Gabriel Natulino, ele perguntou assim, que tipo de peça seriam essas aplicadas em veículos? Quer dizer, qual é o tipo de peça apropriada, né, para ser usada? Vamos falar lá, eu falei, a primeira peça vai ser um injetado. É um polímero. O que é um? Basta você entrar no carro, né? Você vê o painel, é um material polimérico, as tampas da porta lá, onde você pega lá, o painel de instrumento, o console, o para-choque, aquelas coberturas laterais, né? Então, tudo aquilo que é material polimérico, né, ele é uma mistura de PP, de policarbonato, depende do material que você usa, ele tem uma carga, né? Então, não existe um material puro, né? A André conhece bem isso. Não é um material puro, né? Ele tem uma mistura, ele tem talco, ele tem uma resina e tem aditivos. Então, o talco é um aditivo, você põe para dar. O grafeno, ele vai ser um aditivo para esses materiais. Então, você vai tirar o talco, né, ou talvez coloque menos e coloque o grafeno. Não sei quanto, essa é a parte do estudo. Quanto de grafeno vai? Mas tenho certeza que vai ser muito menos que o talco. E quando você coloca a relação peso-massa e custo, ele já tem uma vantagem. E aí, o benefício dele aumentar a resistência, isso é uma questão que nós vamos avaliar. Então, o grafeno ele vai entrar nessas peças poliméricas injetadas como carga aditiva, né, cara? É uma carga que você vai colocar junto com a mistura. Tá? E aí, esse seria o primeiro caso, né? O mais fácil de alcançar. E os tecidos, eles entrarão como fibras, né, cara? Como compósito, como parte de estrutura na confecção do tecido, né, cara? Nossa, acho que hoje a indústria automobilística, se bobear, é mais polímero do que metal. Está crescendo muito. Não é? O Vinícius Bezerra de Lima, não sei se ele está na sala ainda, ele pediu para fazer uma pergunta e ligar o microfone. Ele está aí na sala? O Vinícius Bezerra? Sim. Boa noite, professores. Boa noite, Luiz. A minha pergunta seria em questão mesmo das propriedades mecânicas, né? Por exemplo, servindo como se fosse um composto junto com aço, que você até comentou, grafeno. O aço, nós sabemos, né? Ele tem processos de usinagem, como estamparia, laminação, etc. Até de têmpera também. Junto com grafeno,
Você acha que ele conseguiria ter os mesmos tratamentos, seria as mesmas propriedades, ou a gente teria que estudar para algo que seria inovador no mercado? Porque assim, eu trabalho numa empresa que é de estamparia, então pode ser um produto que seja para o futuro o material, né? A matéria-prima que seria do futuro, né? Seria uma pergunta interessante, né? Eu diria que não tem muitas respostas para ela, o que existe é vontade. Hoje temos não só o grafeno como um material importante, né? Nós estamos olhando para a cerâmica, cerâmica como um dos materiais que vai substituir o aço em ferramentas, né? E o grafeno, da maneira, porque o grafeno ele tem algumas propriedades incríveis, né? A cerâmica ela é totalmente, vamos falar assim, frágil, né, cara? Ela não tem elasticidade nenhuma, ela pode quebrar. Só que a cerâmica era feita também pela técnica de materiais sinterizados, né? Pós, né, de alumina, que você mistura, você faz lá o processo lá no forno e ela vira uma cerâmica. Então, quando você começa a colocar o grafeno, você viabiliza outras propriedades, por exemplo, a tenacidade. Você não quer uma cerâmica frágil, você vai usar com uma faca, se ela cai, ela quebra, né? Então, uma ferramenta, você bate lá um punção, que seja, ela pode quebrar. Então aí começa, como eu faço isso? Então o grafeno aí é uma possibilidade de ser colocado junto com a cerâmica, com esses materiais, essa alumina, né, ali, para que dê tenacidade à cerâmica. Então ela vai ter o quê? Um corte muito melhor do que de um aço e vai ter a tenacidade para não quebrar durante um processo de fabril. Então existe sim o grafeno entrando nessa tecnologia, mas junto com outros materiais voltado aí para nanotecnologia, né? Que eu falei do grafeno, mas existe aí um braço separado de nanomateriais, muito voltado na área de cerâmica, materiais também que vão entrar no campo de materiais da metalurgia do pó, né? Que são materiais sinterizados, né? Então existe aí um conglomerado de iniciativas que trabalham juntos, né? Então o grafeno é só um ponto aí que eu falei para vocês, mas tem aí uma história muito grande, né? Que eu tenho trabalhado com o pessoal olhando para ferramentas com cerâmica, né, resistentes e tenazes. Legal, Colosio. Legal, obrigado. É só isso, Vinícius? Está respondida a pergunta? Não, tá mais que respondido, obrigado. Então tá bom. O professor Mário Garcia, ele só completou aqui, eu acho que ele completou a pergunta do professor Odair, ele só comentou que você não precisa tirar o grafeno exclusivamente do grafite, né? Você pode também ter rotas de fabricação de grafeno a partir da decomposição do metano. Exatamente. Então, se você quiser comentar alguma coisa sobre isso, Colosio. Exato, não. São rotas alternativas. O grafite é igual o minério de ferro, né? Onde tem mais, é onde mais saiu mais o aço, né? Mas você tem o ferro dentro de outros minerais, né? Então, é a mesma coisa olhando para isso, né? A grafita, ela tem um monte, né? Então, as rotas que produzirão mais quantidade estarão lá na grafita que está na Terra, né? Só que rotas, né, por plasma, né, que são até por decomposição de gases, né, de materiais, estão sendo investigados e terão até a sua nobreza para algumas aplicações. E se isso avançar, der volume, certamente competirão com alguns segmentos do setor, né? Não vai ter espaço para todo mundo, né? Alguns vão se dedicar mais a um campo, né? Outros para outro. Por exemplo, na conversa lá do time de grafeno hoje. Hoje eu vi lá uma tecnologia, né, que vai fazer lá praticamente esfoliação de grafeno numa máquina, né, através de uma técnica de reação química, uma coisa muito interessante, né, cara? E vai cobrir já peças de tecido, materiais de tecido, né? É uma tecnologia grande, né? Tá começando agora, mas é uma rota. Então, se você pegar a literatura de fabricar grafeno, existem várias rotas. Muitas delas já estão desenvolvidas e prontas para produzir. Outras ainda estão começando, né? O do plasma está começando ainda, tal. A gente não sabe o quanto ela vai se tornar eficiente. Para isso, é uma aposta. Tem que se investir, tem que fazer a pesquisa, porque se ela for uma rota que se torna eficiente, todo mundo começa a olhar para ela. Então, ainda existem perguntas que não foram fechadas, né? E ainda tem aí no estudo, né? O que eu chamo? Eu chamo aquele patamar, né, que eu falei agora há pouco,
o material, quando ele é desenvolvido, ele entra num patamar, né? Até o processo começar a avançar. Então, nós estamos naquele patamar. No momento que o processo começar a avançar, ele volta a se avançar de novo, né? Crescer com novas técnicas. Aí entra esses materiais que serão feitos por técnicas avançadas, como plasma, como outras que estão sendo investigadas. Mas no momento, o que tem hoje no mercado já é suficiente para começar um trabalho de produto, né? E processo para a fabricação de peças, né? É como diz a Gabriela, né? Só chamou atenção porque barateou 1000 vezes, né? É isso. Então, eu achei interessante a colocação, mas é verdade. Ela fez uma pergunta também interessante aqui. Ela perguntou assim: existe alguma empresa só de grafeno? Por exemplo, a Gerdau com aço, para o aço, né? Existe alguma empresa já só para o grafeno? A Gerdau, né? Já é público, né? Eles estão com uma divisão que olha para materiais avançados. Ele tem um nome específico, né? E por que eles criaram isso aí lá? Porque é igual a pergunta que vocês fizeram. O aço vai sair do mercado? Então a Gerdau só faz aço praticamente, né? Tem outros produtos, mas o aço é o principal. Então eles têm que colocar uma linha de gente estudando isso para falar, pessoal, vamos mudar aqui nosso trabalho. Então existe esse núcleo de materiais avançados que dá o quê? Eles chamam de inteligência da empresa. Ali pode virar um negócio, né? Ou mudar a rota da empresa, antes que aconteça o pior. Porque imagine você chegar no final do túnel e não ter mais pista. A Gerdau, isso vale para todas as empresas, ela fecha. Então, o que a Gerdau faz é exatamente isso, é olhar para frente. E aí, modelar o que ela vai fazer lá, né? De repente ela fala, isso aí não vai dar nada, vou ficar no aço aqui. Ou de repente ela vê que realmente o grafeno pode ser um produto. Não sei, é a estratégia deles lá, cara. Mas quem trabalha preventivo tem muito mais chance de sobreviver, né? Tem N exemplo de empresas que fecharam as portas, né, cara? Por quê? Porque não olharam para frente, né? O negócio é se adaptar, né? Fala a verdade. O Márcio Juliano, ele fez só um comentário, ele falou assim, a cadeia segmento do plástico sempre preocupado com a inovação. Muita produtividade na pesquisa básica que subsidia a pesquisa aplicada. Um círculo virtuoso com resultados concretos. Né? A pesquisa básica subsidiando a pesquisa aplicada. Ele fez um comentário sobre isso. Isso, muito bom, bem colocado. Bom, o resto é elogios, viu, Colosio? Muitos elogios. Mais alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Não sei se alguém mais quer perguntar alguma coisa. Bom, de qualquer jeito, o professor Colosio é o professor nosso da casa. Os alunos que estão aqui, né, quiserem conversar com ele, de preferência quando acabar a pandemia, né, Colosio? A gente se encontrar nos corredores, né? Eu vou estar com vocês sempre, certamente, ajudando, né? Acho que o meu ramo de professor vai continuar o resto da vida, né? Eu gosto muito disso. Né? Hoje eu posso parar de trabalhar, mas uns 100 alunos, né, de projeto integrador, né? Então tem aluno de várias engenharias aí com você, né? Mas exatamente, muita coisa que a gente sabe também, a gente não pode nem falar, né? Então a gente falou assim para vocês, eu usei os slides que já estão públicos, estão aí, podem ser mostrados, né? Para vocês entenderem, né? Agora, todas as empresas têm os seus segredos internos, e não só as empresas nossas, mas as outras que a gente participa. Então, isso aí, eu diria para vocês que tem coisa vindo aí boa, tá? Que a gente não pode falar, mas está acontecendo já. O importante é você entender que esse é um ramo que precisa ser olhado com carinho, tá? Ele faz parte do futuro de vocês, principalmente. O Colosio, o Tiago Rodrigo da Silva, ele perguntou se você conhece um material chamado borofeno, que ele falou que pode ser melhor que o grafeno. Você já ouviu falar dele? Borofeno? Não acho. Tá. Não sei, eu já vi na minha vida profissional muita coisa que chegou aí na mídia e tal, mas não sei por quê, né? Não foi alavancado. Não sei se esse é um caso desse tipo, mas coisas fantásticas, igual o famoso carro à água, né, cara? Todo mundo fala desse carro à água, mas não chega, né, cara? Então, impressionante. Então, se souber, fala pra gente aí onde está esse negócio. Se você falasse de nióbio, né, o próprio boro, né, no aço, né? Agora, esse borofeno deve ser alguma tecnologia que alguém desenvolveu, está patenteado, só que não abre, né?
Então fica ali meio fechado, e aí a mídia não dá, talvez, informação e não chega no setor industrial. E aí ele acaba morrendo, né? Podendo ser uma coisa boa ou não, acaba morrendo, né? Porque não vira aí uma... que para ser um produto, não é só você querer fazer, né? Tem que ter a cadeia pronta, tem que ter quem vai abastecer, quem vai fazer o transporte, quem vai fazer lá a manufatura, as máquinas, quem vai fazer o produto, vai projetar, quem vai vender. Não, é uma cadeia inteira. Se alguma perna dessa cadeia ela não está fechada, nunca vai ter esse produto, né? Então é difícil, né? Pode existir um material fantástico, só que não tem a cadeia pronta, não tem quem manufatura, quem forneça, quem faça, quem use, quem recicle, né? E aí acaba isso ficando na prateleira e um dia alguém vai lembrar desse negócio, né? É legal. Bom, professor, eu acho que o pessoal já fora todos os elogios que estão aqui, acho que já esgotou o tempo nosso também, né? Vamos descansar. Vamos descansar. Queria agradecer muito aí a oportunidade, foi muito instrutivo, e é isso. Se você quiser falar mais alguma coisa, despedir do pessoal, né? Não, obrigado, pessoal, por estar conosco aqui, né? A gente fala na Fundação Dia, temos lá engenharia de materiais, oportunidades de trabalhar com vários projetos, e também tem um curso que nós estamos lançando, né, o Elementos de Fixação, né, é uma pós-graduação que é para começar em agosto, né, eu coordeno esse curso na Fundação, e aí é um passo super importante na Fundação, porque é o melhor curso do Brasil na área, né, que nós estamos lançando aí, é uma pós-graduação de 1 ano e meio, e temos as melhores pessoas, né, os professores, para dar esse curso, né, são das montadoras, são das empresas que mexem com isso, e esse curso era para começar em agosto, infelizmente, né, André? Não deu, né, por causa da pandemia, mas ele vai começar em fevereiro. E aí sim, nós vamos mostrar alguma coisa que realmente ninguém tem no Brasil, que é um curso de elementos de fixação. Parafuso, porca, é uma coisa que você... isso eu não vou mexer. Mas no setor, quem mexe com isso sabe que isso é a maior encrenca que existe nas empresas, né, que é a fixação, né? Então, estejam conosco, né, dê uma olhada nisso, a gente pode falar aí mais em breve. Obrigado, Andréia. Obrigado, pessoal. Obrigada eu, Colósio. Até amanhã. Amanhã tem mais, hein, gente? Amanhã tem bastante palestra à noite, aliás. É a noite mais cheia de palestra. Obrigado, Débora, por acompanhar até o final. Sim. Obrigada, Débora. A Débora já... Eu agradeço, pessoal. Muito bom, Colósio, ouvir aí sobre esse tema e o pessoal ter a oportunidade de acompanhar esse processo aí do grafeno. Obrigada, professora Andréia. Excelente aí. Semana de palestras para vocês. Viu, Andréia? A gente que agradece. Se alguém quiser entrar nessa aí conosco lá e fazer uma carreira lá dentro, a Débora é a pessoa chave para isso. Tá? Como eu fiz lá há 20 anos atrás, né? Quando eu me formei, já acabei continuando e tal. A Débora é essa pessoa que faz esse link, e eu tenho certeza que vocês vão conhecer muita coisa que vocês não viram na faculdade, lá na SAE. Legal. A dica boa aí. Tá. Você colocou já o site no site da SAE aqui, Colósio? Coloca. Não sei, Débora, colocou, Débora? Não, o pessoal colocou sim, é aquele site, e eu também estou colocando aqui o meu telefone. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser conhecer um pouco mais os trabalhos que nós desenvolvemos na SAE, eu estou à disposição. Que legal. Amanhã vai chover de telefonema, Débora. Não, tem o WhatsApp também, pode falar comigo. Nossa, o pessoalzinho aqui é muito interessado, com certeza. Estou conectada, posso ajudar o pessoal a linkar aí com as áreas de atuação. São muitas, não só em novos materiais, como o Colósio, né, mencionou, mas várias outras áreas da engenharia que a SAE atua, da mobilidade como um todo. Então, a gente está à disposição. Pode deixar. Eu vou repassar para eles, pode deixar. Pessoal, obrigado. Boa noite para vocês. Obrigado, Andréia, novamente. Eu que agradeço, gente. Até amanhã, todo mundo. Até amanhã.